Às vezes, o nosso corpo falha, seja por um resfriado, uma mutação genética. Quando temos sintomas estranhos, buscamos a ajuda dos profissionais da saúde, que dedicam suas vidas para salvar pessoas. Infelizmente, em nosso planeta, existem médicos cruéis e desumanos, que cometem atrocidades com seus pacientes. Alguns desses médicos terríveis foram pegos no flagra durante seus atos perversos, chegando a viralizar na internet, e é exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pock. Hoje nós vamos ver Médicos Malvados Pegos no Flagra, parte 4. Então, deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses médicos malvados que foram pegos no flagra. Em 2022, uma paciente fez uma denúncia contra uma médica e foi parar na televisão. No caso, ela se submeteu a uma cirurgia plástica com uma médica de Goiânia e acabou tendo várias complicações. A paciente tinha o corpo magro, mas ainda assim queria tirar um pouco de gordura na barriga. Então ela foi submetida a uma lipoaspiração. Porém, tudo acabou dando errado e ela ficou com queimaduras na barriga. Ela também fez um outro procedimento, no caso de silicone nos seios, mas de acordo com a mesma, ela ficou com o seio esquerdo deformado, perdendo boa parte da auréola. O resultado foi totalmente desastroso. Pelas imagens já dá para se ter uma noção de como ela ficou. Hoje o meu seio esquerdo, ele tá bem deformado, eu perdi praticamente toda a auréola. Fiquei somente com o bico esticado, deformado, e uma cicatriz extremamente alargada. O pior de tudo é que outras pacientes dessa mesma médica também relataram ter tido problemas semelhantes. Uma das pacientes, que é de Portugal, ela também ficou com queimaduras na barriga e um afundamento na lateral dos seios. O que mais atraiu as pacientes foram os baixos preços para realizar os procedimentos. O caso a seguir não tem a ver com médicos, mas sim com uma enfermeira, cuidadora de idosos. Uma família ficou revoltada após ter acesso a filmagens de como a cuidadora tratava a idosa. A suspeita, no momento de trocar as fraldas da idosa, faz tudo na grosseria. Abre as pernas à força, empurra a idosa e chega até mesmo a puxar os cabelos dela. A idosa, Marinalva dos Santos, de 71 anos, parou de andar e de falar há 13 anos após um AVC, ficando assim necessitada de cuidados de terceiros. A suspeita já era cuidadora da senhora há mais de 10 anos. Após os filhos descobrirem sobre os maus tratos, ela foi demitida e denunciada à polícia. Eles descobriram que ela estava sendo agredida por conta de hematomas que estavam aparecendo na senhora. Sendo assim, instalaram uma câmera de segurança e, quando foram verificar as imagens, se depararam com uma cena assustadora. O pior é pensar que ela cuidava da senhora há mais de 10 anos, e talvez ela possa ter maltratado a idosa durante todo esse tempo. Um médico de um hospital universitário de Uberlândia foi denunciado por uma reportagem na televisão, cobrando por consultas que eram para ser gratuitas do SUS. O caso aconteceu em 2008, e na época, o médico cobrava o valor de R$200 pela consulta. Se corrigidos os valores pela inflação, hoje em dia seria o equivalente a quase meio salário mínimo. Por ter pago a consulta ao médico, ele teve acesso na mesma hora a exames que pessoas que estavam na fila há 8 anos esperavam para fazer. Tudo isso porque ele havia pago R$200 ao médico por uma consulta que era para ser gratuita pelo SUS. A consulta é R$250, 750, R$200. Na gravação feita pela reportagem, é possível ver o médico antes da consulta falando sobre o valor de R$200. O repórter então paga. Após isso, o atendimento muda por completo. Ele faz exames e tem todo um cuidado especial. Vale lembrar que cobrar por atendimentos em hospitais do governo é considerado crime. Afinal de contas, o SUS é gratuito. Imagina você chegar em um posto de saúde para ser atendido e, durante sua consulta, o médico ignorá-lo e ficar jogando paciência o tempo todo. Isso realmente aconteceu com uma senhora. Então ela foi até o posto de saúde e, chegando lá, ela recebeu esse atendimento do médico. A enfermeira ficou responsável por praticamente todo o atendimento. O filho da mulher, indignado, filmou o médico jogando paciência enquanto a senhora reclamava de dores no peito.
Por conta de toda a repercussão na época, um processo foi aberto contra o médico. Em defesa, a equipe dele informou que ele foi filmado em seu momento de descanso e refeição. Sendo assim, ele estava em um momento de distração. Ao menos é o que eles disseram, né? Um paciente estadunidense filmou e denunciou uma médica que estava sendo abusiva, xingando, rindo e debochando dele. O homem foi ao hospital sentindo dores. Chegando lá, a médica, já com certo preconceito, começou a dizer que o paciente tinha ido ao hospital para pedir narcóticos. O paciente disse que queria apenas tratar um ataque de ansiedade extremo, que o fez desmaiar durante um treino de basquete e também ele estava sentindo bastante dores por conta da queda. Mas a médica foi abusiva o tempo todo, mandando ele calar a boca, puxando seu braço e sendo extremamente rude. Sit up. Sit up. Dude, Sit up. Sit up. if I could get up off this chair, I really would. But I Yeah, can't. you really should, because I can't. this is ridiculous. I can't, and you're not going to keep tugging. You were the least sick of all the people who are here who are dying. Muitas pessoas na internet começaram a criticar a médica, dizendo que ela estava sendo racista, por dizer várias vezes que o garoto queria apenas usar drogas, sendo que ele estava até mesmo acompanhado de seu pai. O CEO do hospital publicou uma nota dizendo que a médica não era profissional, e que aquilo não deveria ser o comportamento de um médico. Sendo assim, ela foi demitida. Dessa vez, vamos falar de uma enfermeira. Elizabeth Laufer, uma enfermeira canadense, ficará marcada na história do Canadá. Ela é uma ex-assassina em série, condenada e ex-enfermeira, responsável por tirar a vida de 8 idosos e tentar tirar a vida de mais outros 6. Todos esses crimes aconteceram entre 2007 e 2016. Em 2007, Elizabeth ingressou na equipe da Carecent Care, uma casa de repouso em Woodstock. Inicialmente, seus colegas a consideravam atenciosa e profissional. No entanto, ao longo de sua atuação, Elizabeth travou uma batalha contra o abuso de substâncias e o alcoolismo. Ela foi acusada de comparecer ao trabalho embriagada e, em um incidente, foi encontrada desmaiada no porão da instalação durante o turno da noite. Laufer foi suspensa 4 vezes por erros relacionados à medicação e finalmente foi demitida em março de 2014 devido a um incidente grave no qual administrou o medicamento errado a um paciente. Enquanto trabalhava como enfermeira na Carecent Care, Elizabeth começou a injetar insulina em alguns dos pacientes sob seus cuidados. Em alguns casos, a quantidade de insulina não foi o suficiente para causar a morte dos pacientes. Graças às vítimas que ela não conseguiu tirar a vida, ela foi denunciada e levada presa. Em seu interrogatório, ela contou todos os pacientes no qual ela tirou a vida e atacou. No total, são 14 pessoas. 8 dessas pessoas ela conseguiu tirar a vida injetando quantidades exorbitantes de insulina e as outras 6 conseguiram sobreviver. Um médico anestesista tirou a vida de um paciente durante uma operação. Isso porque ele estava na sala de cirurgia drogado. O anestesista, que era viciado em fentanil, uma das drogas mais potentes do mundo, derivada do ópio, errou na medida do medicamento, injetou para mais no paciente que não corria risco algum de vida e por conta disso ele acabou falecendo. Esse incidente aconteceu em 1996. Em 2016, a Record colocou o anestesista frente a frente com familiares da vítima, e ele contou como era operar sobre o efeito do entorpecente. Todo mundo, na época que eu usei substância, passava a mão na minha cabeça, me chamava de competente e eu era um trabalhador. O familiar, os colegas médicos, os colegas de profissão, faz de conta que não viu, e eu faço de conta que não usei. Para ter acesso à substância, ele pegava nos hospitais em que ele trabalhava. Muitos médicos acabam se viciando nas substâncias que eram apenas para os pacientes usarem. Em alguns casos, os médicos fazem prescrições falsas em nome de pacientes e pegam essas substâncias para eles. Normalmente, são substâncias utilizadas para sedar pacientes em cirurgias. Por conta desse anestesista estar sob os efeitos da droga, ele acabou tirando a vida de uma vítima. 2 médicas de um hospital público foram demitidas após postarem um vídeo nas redes sociais zombando de pacientes crianças. No vídeo, a médica escreveu na legenda que estava comemorando a chuva na cidade, já que supostamente isso faria com que tivesse menos atendimentos no hospital. Em seguida, ela escreveu minutos depois: criança atingida por raio.
No vídeo em questão, dá pra ouvir a criança gritando ao fundo, provavelmente por estar sentindo dores, e elas ficam no vídeo debochando e zombando, falando que a criança parecia estar sendo exorcizada. Fia, e aí? Tu vai saturar essas crianças gritando? Isso mesmo. Parece sendo exorcizada. Em uma nota, a prefeitura disse que considerou o caso antiético e desumano. As duas foram exoneradas de seus cargos. Um médico de Goiás foi condenado pela justiça a pagar R$300 mil a seu ex-funcionário por racismo recreativo. No caso, o médico colocou algemas no caseiro que era funcionário de sua fazenda e fez vídeos mostrando o homem preso pelas correntes. De acordo com o processo, no dia do ocorrido, o médico chamou o caseiro para mostrar apetrechos que estavam em uma pequena igreja da fazenda, quando colocou as correntes no pescoço e nas mãos do homem e começou a gravar o vídeo pelo celular. Não quer estudar, então você vai ficar na minha senzala. Foi o que disse o profissional da saúde enquanto filmava. Quer? Então tu vai ficar na minha senzala. Aí, ó. Prender isso aqui, né? Vamos. Corre. Aí, ó. Se tentar fugir, vai. Esse caso, diferente dos demais, não aconteceu em si com o paciente, mas não poderia ficar de fora dessa lista, já que isso é uma situação considerada asquerosa. O médico João Batista, do Rio Grande do Sul, foi preso atuando em um hospital no interior de São Paulo. O homem é acusado de tirar a vida de 44 pacientes e lesionar outros 114. Segundo apurado por um jornal, o médico inventava diagnósticos e realizava cirurgias. Em uma das pacientes que sobreviveu, ele fez uma cirurgia para remover uma parte do intestino, alegando que ela estaria com nódulo e um tipo raro de câncer. Depois foram feitos exames que constataram que ela não tinha câncer, mas sim endometriose. Um inquérito foi aberto contra o médico, e apesar de tudo isso, ele continua com seu registro de médico normal, sem nenhum impedimento, podendo exercer a medicina. O fato é tão curioso que até mesmo as enfermeiras achavam estranho, já que em uma manhã e em um único dia ele supostamente operou 27 pacientes. Para você ver que até mesmo as enfermeiras que trabalhavam com ele achavam sua atitude estranha. Imagine que você está passando mal, vai até a UPA da sua cidade e encontra um médico nesse estado. Isso aconteceu em Penha, Santa Catarina. O médico da UPA estava visivelmente alterado com o uso de entorpecentes. Ele estava muito inquieto, mal conseguia ficar sentado na cadeira, teclando como se o mundo fosse acabar. O médico faz caras e bocas, dando a entender que ele possivelmente estaria drogado. Tudo isso foi filmado pelo acompanhante de uma idosa que estava em atendimento com o médico. A prefeitura da cidade de Penha informou que o médico foi demitido e que não voltará mais a atuar pelo município. Afinal de contas, pelo vídeo não é necessário nenhum teste para constatar que o médico estava embriagado. Uma reportagem investigatória aqui no Brasil cobriu o caso escandaloso de médicos que estavam na folha de pagamento do Hospital Público da Criança e do Adolescente de Guarulhos, em São Paulo, mas simplesmente saíam do trabalho para atenderem em clínicas particulares durante o expediente. Enquanto os pacientes da rede pública aguardavam por horas por um médico que nem está dentro do hospital, esses profissionais, que sinceramente não são nada profissionais, saíam do hospital público para atender em outros locais onde recebiam pelas consultas, como hospitais e clínicas particulares. As imagens são realmente revoltantes. Os repórteres cobriram tudo, desde as salas de espera lotadas da rede pública até os doutores saindo de carro para atenderem aos pacientes particulares. Uma delas, a doutora Sandra Leico, retornou ao ambulatório do SUS apenas 10 minutos antes de encerrar o seu expediente, mas ela não atendeu ninguém, apenas bateu o ponto e simplesmente foi embora. Deveria trabalhar das 7 da manhã às 3 da tarde. Com o consultório cheio, ela só começa as consultas às 7h30. O atendimento segue normal, mas só até às 9h50 da manhã, quando ela tranca a sala e deixa o prédio.
Depois ela volta para o ambulatório, mas não atende ninguém. Chega 10 minutos antes do fim do expediente, bate o ponto e vai embora. Após as denúncias, a Secretaria Municipal de Saúde interveio e demitiu todos esses médicos cruéis e gananciosos que não se importam com a saúde das pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mariana de Lima Alves, uma médica plantonista de uma unidade de pronto atendimento em Curitiba, no Paraná, postou várias publicações revoltantes em sua rede social, reclamando dos pacientes que vinham até o hospital receberem atendimento. Nas postagens, ela utiliza palavreado de baixo calão, xingando diversos pacientes que precisavam de socorro. Em um deles, ela reclamou de alguém que estava com infecção urinária, comparecendo de madrugada ao atendimento. Em outro, reclamou de uma gestante ir até o UPA para, abre aspas, parir o filho. As publicações ficaram bastante famosas, repercutindo pela rede afora, gerando revolta em todos que se deparavam com a atitude da médica. Mas o pior problema é que se ela fala isso na internet, imagina como deve ser o seu atendimento presencialmente. Já pensou ter que depender de uma médica como essa, com falta de profissionalismo? Após a repercussão, a prefeitura informou que eles afastaram a médica e está investigando o caso. Se a conduta irresponsável for comprovada, ela será prontamente demitida. Esse foi o vídeo, desse o like, beijão, valeu, falou e tchau!